Ele dizia ter mais de 300 anos, que transformava ferro em ouro, e conspirou para destronar um czar russo. Parece ficção, mas esse homem existiu de verdade, e inspirou ninguém menos que o enigmático Conde Saint-Germain de Outlander. Madonna, acompanhe-me. E aonde vamos? A um lugar seguro. Olá, amigos do canal Série Histórica. Se você gosta de saber as curiosidades históricas por trás da série, o vídeo de hoje está imperdível. Vamos detalhar quem foi o verdadeiro Conde de Saint-Germain, figura que a série Outlander transformou no antagonista elegante da segunda temporada. Vamos ligar cada lenda às passagens históricas documentadas, mostrar onde a ficção acerta e exagera, e entender por que até Voltaire o chamava de o Homem-Maravilha. Se você já está surpreso por descobrir que esse personagem de Outlander também existiu na vida real, fique até o final porque vou contar o detalhe mais chocante. Uma carta em que um político inglês descreve o conde como espião jacobita preso em Londres. Esse episódio real muda totalmente o jeito de enxergar o personagem da série. Preparados para viajar entre corte francesa, laboratórios secretos e fofocas do século XVIII? Então, bora! Você lembra daquele francês misterioso da segunda temporada de Outlander, sempre bem vestido, que negociava vinhos raros no porto de Le Havre? Ele é o Conde Saint-Germain, um nobre abastado, alquimista nas horas vagas, obstinado em recuperar o prestígio perdido depois que Claire denuncia um surto de varíola no navio dele. A partir daí, o conde vira antagonista de Jaime e Claire, envenena festas, implica ter aliados na sombra e até se mete em rituais de magia na corte de Luís XV. Refinado, perigoso e sempre um passo à frente, ele some de cena em um julgamento de bruxaria tão dramático que faz qualquer um questionar se morreu mesmo ou apenas desapareceu, exatamente como a lenda do homem real que o inspirou. Quem foi o real Conde de Saint-Germain? Primeiro desafio: nem o nome verdadeiro é certo. A Enciclopédia Britânica registra apenas que nasceu por volta de 1710, talvez em Portugal, e morreu em 1784 em Schleswig, Alemanha. Ele falava 6 línguas, tocava violino como maestro e alegava purificar diamantes com um elixir. Por onde passava ele adotava títulos diferentes: Marquês de Montferrat, na Itália, Príncipe Rákóczi, na Alemanha, Conde Soltykov, na Rússia. Foi na década de 1740 que o codinome Conde de Saint-Germain pegou. Essa aura de mistério é a base da caracterização em Outlander, onde ele surge já influente na corte de Luís XV. Prestígio e queda na França. Na corte francesa, onde apareceu por volta de 1748, o Conde Saint-Germain exerceu uma extraordinária influência e foi empregado em missões secretas por Luís XV. Em Paris, o conde ganhou a confiança de Madame de Pompadour e ainda recebeu de Luís XV um laboratório inteiro no castelo de Chambord para desenvolver tinturas de luxo. Na série Outlander, vemos seu navio cheio de vinho do porto como parte desses negócios exóticos. Historiadores confirmam que ele negociava corantes, medicamentos e pedras preciosas e dizia ter receita para remover falhas de diamantes. Mas o prestígio desandou quando o ministro Duque de Choiseul passou a enxergar Saint-Germain como ameaça política após ele ter interferido na disputa entre a Áustria e a França. Em junho de 1760, devido à hostilidade do Duque de Choiseul, o Germain foi convidado a se mudar para a Inglaterra. Rumores de imortalidade e alquimia. Sobre Conde Saint-Germain, Voltaire escreveu: "É um homem que não morre e sabe de tudo." O conde alimentava essa fama ao afirmar que tinha 500 anos. Ele evitava carne, bebia apenas misturas de ervas e usava roupas negras simples, bem diferente da vestimenta colorida que Outlander lhe atribui. Sua especialidade, a alquimia. Para os curiosos da época, transmutar metais era a ciência que provava a intervenção divina. É claro, não há prova alguma de que ele transformasse chumbo em ouro, mas há testemunhos de demonstrações químicas que intrigaram inclusive ministros da Prússia. Trama jacobita em Londres.
Chegamos ao ponto bombástico. Em 1745, Horace Walpole relatou ao embaixador Mann ter visto Saint-Germain ser preso em Londres como suspeito de espionagem jacobita, exatamente no ano da rebelião escocesa. Ele foi solto por falta de provas, mas o boato colou. Outlander aproveita esse gancho ao apresentar o personagem traficando pólvora para financiar Bonnie Prince Charlie, encaixando o personagem numa rede de espiões e contrabandistas. O golpe russo. 2 anos depois de deixar a Inglaterra, Saint-Germain estava em São Petersburgo, onde ele teria tramado uma conspiração contra o czar Pedro III. Essa conspiração acabou por colocar Catarina II no trono russo. Embora não exista documento oficial russo ligando o conde ao golpe, esse rumor reforçou sua reputação de manipulador internacional. Se essa história está prendendo sua atenção, já deixa o like e se inscreve para apoiar o canal. Não esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos mergulhos históricos. De alquimista a maestro. Pouca gente sabe, mas o nosso Conde de Saint-Germain também publicou sonatas para 2 violinos em Londres, assinando apenas M. Lesseps de Saint-Germain. Essas obras mostram domínio barroco e reforçam que, além de conversar com Voltaire, ele circulava entre músicos como Rameau. Na série, nada disso aparece, mas ilustra o quanto o homem real era mais multifacetado do que a imagem de vilão. A reta final na Alemanha. Ele então foi para a Alemanha, onde, de acordo com as memórias de um famoso charlatão italiano chamado Conde de Cagliostro, Germain teria sido o fundador da maçonaria e iniciado o próprio Cagliostro nesse rito. Após frequentar diversas cortes alemãs, o Conde Saint-Germain fixou residência em Schleswig-Holstein, estado localizado no noroeste da Alemanha, onde ele e o Conde Charles de Hesse prosseguiram juntos o estudo das ciências secretas. Germain morreu em 1784, provavelmente em Schleswig, embora se diga que foi visto em Paris 5 anos depois, e até essa sobrevivência pós-morte alimentou sociedades teosóficas do século XIX, que o proclamaram mestre espiritual. O Conde Saint-Germain em Outlander. Na televisão interpretado por Stanley Weber, o Conde Saint-Germain aparece com trajes luxuosos e crueldade direta, chegando a envenenar Claire Fraser. O homem histórico, porém, era descrito como cortês e generoso, apesar de manipulador político. A série acerta ao vinculá-lo à corte de Luís XV e ao comércio de navios, mas exagera na vilania para criar conflito imediato. Em relação à trama de Outlander, mesmo depois do suposto envenenamento em Versalhes, o destino do conde na série permanece dúbio. Um livro de Diana Gabaldon, chamado The Space Between, ainda sem tradução para o Brasil, indica que ele pode ter sobrevivido e viajado no tempo com a ajuda de Master Raymond. Sim, isso significa que o próprio Saint-Germain seria outro viajante como Claire. Diana Gabaldon também deixa a pista de que Fergus Fraser talvez seja filho biológico do conde, teoria ventilada em Ecos do Futuro. Se isso se confirmar, Jaime e Claire terão um vilão ligado à família por laços de sangue. Todos esses ganchos ecoam a lenda histórica de imortalidade. Assim como o Saint-Germain real, o personagem televisivo some, reaparece e nunca deixa claro de onde veio nem para onde vai. Ou seja, ainda há muito a ser revelado na trama. No século XIX, movimentos esotéricos como a Sociedade Teosófica reciclaram o mito, chamando Saint-Germain de Mestre Rakotsi, e atribuindo a ele o poder de se teletransportar e guiar a humanidade para a Era de Aquário. Embora só e fantasioso, isso prova como era forte o fascínio gerado por um aventureiro capaz de passar por realezas europeias, tocar violino para nobres e sair ileso de acusações de espionagem. O Conde de Saint-Germain vive na fronteira entre história e lenda. Ele conhecia quase todas as línguas europeias. Era um compositor musical e um violinista talentoso. Seu conhecimento de história era abrangente, e suas realizações como químico, nas quais baseou sua reputação, foram consideráveis em muitos aspectos. Ele fingia ter um segredo para remover falhas de diamantes e transmutar metais. Nunca transformou ferro em ouro, mas transmutou reputação em imortalidade cultural. E talvez seja isso que mais o aproxima da própria alquimia: pegar fatos, boatos
e um talento incomum, fundir tudo em um mito que séculos depois ainda brilha, agora nas telas de Outlander. Então, me conta nos comentários. Qual dessas facetas do Comte Saint-Germain mais te surpreendeu? E você acha que ele pode reaparecer na temporada final de Outlander? Se você gostou desse mergulho nas referências históricas do universo de Outlander, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, e se aparecer aqui embaixo o botão chamado Hype, aperta por favor e me dá essa força. Esse pequeno gesto vai fazer o YouTube mostrar o vídeo para outros fãs de Outlander. E ainda me motiva a trazer novos vídeos com teorias e curiosidades sobre essa série que a gente ama. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vão?